onde acontecerá a reunião dos eleitos, citada por Jesus em Mateus 24, versículo 31. Acontecerá nos ares ou acontecerá no solo? Esta é a questão. Este é o tema do nosso vídeo. Eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no canal O Renovo da Palavra. Mas antes de eu entrar aqui no assunto, eu quero pedir a você, se no final desse vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar com os seus contatos. Ok? Estamos combinados? Então vamos lá, gente. Me permita primeiro fazer a leitura de Mateus 24, 31 para você. Diz assim o texto: E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse versículo, ele causa uma série de polêmicas quando ele é apresentado dentro da visão pré-tribulacionista e na visão pós-tribulacionista. Os pré-tribulacionistas compreendem, gente, que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas compreendem que o arrebatamento vai acontecer depois da grande tribulação. Inclusive os nossos irmãos, nossos amados irmãos pós-tribulacionistas, compreendem também que esta é a cena do arrebatamento. Aqui em Mateus 24, 31, a reunião dos eleitos, a reunião dos escolhidos, de acordo aí com a sua versão da Bíblia. Mas onde vai acontecer esta reunião? No céu ou no chão ou no solo? Eis aí a questão. Gente, não é a cena do arrebatamento. Inclusive, nós já gravamos um outro vídeo aqui no canal, deixando bem detalhado 3 razões pelas quais esta cena não pode ser interpretada como sendo o arrebatamento da igreja. E nesse vídeo aqui, a nossa proposta é só uma: respondermos onde acontecerá esta reunião, a reunião dos eleitos, a reunião dos escolhidos. Quando você lê o versículo, o texto diz assim: os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, ou seja, os anjos vão nos 4 pontos cardeais, desde lá, colhendo os escolhidos do Senhor, de uma a outra extremidade dos céus, ou seja, de todo o horizonte do globo. Em lugar nenhum vai ser deixado escolhidos para trás. Mas, enfim, o texto não deixa claro onde acontecerá esta reunião. Eu sempre falo aqui no canal, quando o assunto é a segunda vinda de Jesus, é muito importante, às vezes, nós olharmos um pouquinho a primeira vinda. Quando nós temos um assunto difícil, um tema complicado de resolver, é sempre bom olharmos também um pouquinho a primeira vinda. Por quê? Porque a primeira vinda, ela tem condição de jogar luz no assunto relacionado à segunda vinda. Essa questão, gente, de reunião dos eleitos ou de escolhidos, não é um assunto próprio da segunda vinda de Jesus. Esse desejo sempre esteve no coração do Mestre desde a sua primeira vinda. Vamos lá para o texto onde está explícito isso que acabei de dizer? Mateus capítulo 23, versículo 37 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Por 2 vezes Jesus chama o nome da cidade, Jerusalém, Jerusalém, e também por 2 vezes ele cita o verbo ajuntar. Fica muito claro que desde a sua primeira vinda, o desejo de ajuntar os filhos de Jerusalém, os filhos de Israel,
como está em Mateus 23, 37, sempre esteve no coração do nosso Senhor. Mas aí vem o detalhe todo especial, que vai ajudar a gente a compreender Mateus 24, 31, onde vai acontecer essa reunião dos eleitos ou o ajuntamento dos escolhidos. Jesus, ele tinha vários propósitos, gente, na sua primeira vinda, para ajuntar os filhos de Jerusalém. Eu vou citar 2 propósitos. O primeiro, proteção. Ele disse, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo de suas asas. Veja bem o que ele está dizendo. Eu quero proteger quantas vezes quis eu proteger vocês. Isso fala sobre os inimigos que estavam dominando sobre Jerusalém naquela época, na primeira vinda. Por certo, se ele fosse recebido como rei, como Messias, ele certamente protegeria toda Jerusalém dos seus inimigos. E o segundo propósito que eu quero mencionar na primeira vinda é que, uma vez feito isso, expulsando os inimigos, protegendo, ele ia reinar sobre eles. O propósito de Jesus ser recebido, um deles era ele reinar sobre ele, sobre o povo de Israel. Mas veio a rejeição e nenhum desses propósitos foi alcançado, como ele diz no finalzinho. E tu não quisestes. Então nós agora temos uma luz clareando, um farol de Miller, jogando luz lá na segunda vinda. Por qual motivo? Os propósitos do Senhor são os mesmos em relação à segunda vinda. Nós voltando aqui no versículo 31, que é o tema do nosso vídeo, os propósitos são os mesmos. Gente, isso daqui é Armagedon. Mateus 24, do 29 ao 31, é finalzinho de Armagedon. Ele está vindo para socorrer Israel, ele está vindo para socorrer Jerusalém, para destruir os inimigos, para proteger Jerusalém, para proteger Israel. E, é claro, reinar sobre eles, como foi o objetivo principal da sua primeira vinda. Aí nós começamos a entender onde acontecerá esta reunião dos eleitos. Uma pergunta: se na primeira vinda Jerusalém recebesse Jesus, onde ele reuniria os habitantes de Jerusalém? Ele reuniria a todos na cidade de Jerusalém, no solo sagrado de Israel, e reinaria sobre eles. Então, quando a gente olha a segunda vinda, quando ele vai vir para destruir os inimigos, para estabelecer o seu reino aqui na terra, Zacarias 14:4, o profeta disse que naquele dia os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras. Os propósitos são os mesmos e também, gente, o cenário da reunião dos eleitos será o mesmo cenário, ou seja, o solo de Jerusalém. A reunião acontecerá no solo de Jerusalém. E para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de ler para você Isaías 65, versículo 9. Diz assim: e produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Isaías está profetizando aqui sobre os perigos que Israel haveria de passar pela invasão da Assíria, posteriormente a invasão de Babilônia e outros inimigos que haveriam de se levantar contra Israel. Porém, o Senhor Deus está garantindo a sobrevivência de Israel como nação. Isaías 65, 9. E produzirei descendência a Jacó e a Judá. Ou seja, eles não vão parar na sua descendência. E diz o texto ainda de Isaías, que os meus eleitos, palavra do Senhor Deus, Isaías 65, 9, e os meus eleitos herdarão a terra,
e os meus servos habitarão ali. É exatamente isso que Jesus está falando em Mateus 24, versículo 31. Ele vai ajuntar por intermédio dos seus anjos os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E o propósito não é levar, não é subir. O propósito não é transformação de corpos, nada disso. Mas habitar na terra, herdar a terra, conforme Isaías está profetizando. Então, resumindo e simplificando a resposta. Onde acontecerá a reunião dos eleitos, citada em Mateus 24, versículo 31? Dar-se-á no solo, quando os pés do Senhor tocarem o Monte das Oliveiras. Porque ele vai destruir os inimigos, ele vai proteger os habitantes de Jerusalém, vai proteger o povo de Israel e vai também inaugurar o milênio, reinando sobre eles, conforme foi profetizado por Isaías, por Zacarias e outros profetas. Gente, esta cena não é o arrebatamento da igreja, porque o propósito não é levá-los ao céu, mas é manter os eleitos aqui na terra mesmo, dentro do reino milenar de Cristo. Eu espero ter conseguido responder a esta questão. E quero te agradecer mais uma vez por estar vendo aqui um vídeo do nosso canal. Se você gostou, deixe o seu joinha e compartilhe com seus contatos, tá ok? E como sempre digo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.